E afinal, o narcisismo primário existe ou não existe? Bom, antes de eu responder essa pergunta, que eu não sei se vou responder até o final desse vídeo, porque eu confesso a vocês que eu mesmo tenho minhas dúvidas quanto a essa situação do narcisismo primário, deixa eu explicar para aqueles que não sabem o que que é o narcisismo primário, de onde é que vem essa ideia em Freud e quais as ligações disso, por exemplo, com as questões da afecção psicótica, né? Com essa forma de subjetivação humana que é a psicose. Acho que é um ponto interessante da gente discutir a partir do narcisismo primário e das visões, por exemplo, que o Balint traz à tona num livro dele, num texto dele muito famoso chamado A Falha Básica. Bom, vamos começar. Bom, eu acho que vocês lembram, eu repito isso bastante aqui no canal, no Instagram, no TikTok, eu e o Marcelo, a gente fala bastante sobre as questões dos primeiros cuidados do bebê e como isso é fundamental para organizar a teoria psicanalítica. Já falamos aqui inúmeras vezes que o bebê, quando nasce, ele tem uma fantasia de onipotência, justamente por conta da sua precariedade sensorial, da sua total inexperiência de vida e por ter uma pessoa que está ali totalmente dedicada aos primeiros cuidados daquele bebê. Esse conjunto de fatores faz o bebê organizar ali, organizar é uma palavra forte, mas faz o bebê adquirir uma fantasia de onipotência, que quando ele precisa das coisas, elas surgem. Tá. Só que aí, à medida que o bebê vai amadurecendo, aquela figura de primeiros cuidados, né, que usualmente a gente chama de mãe ou função materna, esse papel simbólico, não a mulher necessariamente, começa a voltar ali para as demandas da sua vida, começa a ter um certo atraso no atendimento às necessidades daquele bebê, daquela criança. E à medida que aqueles atrasos vão acontecendo, obviamente, a criança que inicialmente sequer sabia que existia um mundo, que existia um eu e um outro, essa criança, ela começa a ver o seguinte, em linguagem adulta, por favor. Peraí, o que está acontecendo? Por que que quando eu preciso das coisas, elas não aparecem mais? Eu não faria isso comigo. Eu não faria isso comigo, remete a ideia de um outro, a criança não pensa nada disso, é um bando de sensações e afetos que ela vai experimentando, que eu vou organizando essa experiência de realidade, mas em linguagem adulta, num resumo, é como se a criança passasse por isso, né? Olha, eu não faria isso comigo, então alguém deve estar fazendo isso comigo. Opa, então existe algo que não sou eu, existe um outro, existe um mundo. E aí a criança, então, numa primeira reação na obra freudiana, tentaria um refúgio ainda no que o Freud vai chamar de narcisismo primário. Ao invés de aceitar que existe um outro, que existe um mundo e que uma relação é necessária, e como a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, relação com um objeto em psicanálise pressupõe uma forma de investir libido naquele objeto. Então, ao invés de aceitar que o mundo existe, que o outro existe e que eu precisarei me relacionar com isso, eu vou tentar me refugiar, ainda tentando manter o investimento libidinal no eu. E em psicanálise, investimento libidinal no eu chama-se narcisismo. Então, peraí. Quando a criança percebe que existe um outro, que existe um mundo, que ela vai ter que se relacionar, que ela vai ter que fazer investimentos libidinais naqueles objetos, que podem ou não atender às suas necessidades, e ela ainda nem entende esse jogo ainda, a primeira coisa que ela vai fazer, em linguagem adulta, por favor, novamente, é tentar fazer os investimentos libidinais no eu. Vai tentar negar essa realidade, vai tentar negar esse outro, vai tentar negar esse mundo e vai tentar se fechar em si mesma, naqueles movimentos autoeróticos. Quando o eu já está minimamente organizado, vai tentar fazer esse investimento no próprio eu. E isso Freud vai chamar então de narcisismo primário. Por que primário? Narcisismo, porque é investimento de libido no eu, e a definição econômica de narcisismo é essa. Toda vez que eu faço investimento de libido no eu estou no movimento narcísico. Primário, porque é a primeira vez que a criança, nessa medida defensiva, vai tentar negar o mundo e recolher em si mesma esse investimento libidinal. Tá. Então, na visão freudiana, esse movimento tem uma relação profunda, mais tarde, com a psicose. Porque imagina, o que que o psicótico faz?
O psicótico, que é aquele que, entre as formas de subjetivação possíveis, neurose, psicose e perversão, sendo o neurótico aquele que reconhece a castração e a aceita, o perverso é aquele que reconhece a castração e não aceita, e o psicótico é aquele que não consegue reconhecer a castração. O psicótico, quando vai se deparar com a realidade, nas crises principalmente, ele, por não reconhecer a castração, ele só tem uma saída: refugiar-se no mundo próprio, negar a realidade, ou tentar, melhor dizendo, negar a realidade e tentar se encastelar nas suas alucinações. Chegando ali na psicose, desde a paranoia até os casos mais graves de esquizofrenia, que a gente tem aí a esquizofrenia catatônica, que é quando aquele sujeito está tão fechado em si mesmo que parece não ter realmente nenhum tipo de relação com o mundo mais. Não há nenhum, aparentemente, né, não há mais nenhum tipo de investimento libidinal nos objetos e se fecha em si mesmo e não responde nenhum estímulo que o mundo oferece a essa pessoa. Ou pelo menos aparentemente, porque a gente está sempre vendo, obviamente, de fora. Bom, então, isso é a visão freudiana de narcisismo primário, a relação ali com a psicose, que seria o quê? Assim como lá na infância, na primeira infância, a gente teve um aprendizado de tentar negar a realidade e refugiar-se no próprio eu, é como o psicótico vai pegar essa defesa que foi aprendida ali na primeira infância, que foi organizada ali na primeira infância, e vai reutilizá-la nessa forma de tirar a libido dos objetos do mundo e fazer um investimento massivo no próprio eu, e que tem gradações que vão desde a paranoia até ali a esquizofrenia catatônica. Bom, maravilha. Mas o Balint, por exemplo, e os teóricos ali, né, das relações objetais, eles vão ter uma contenda nesse ponto com Freud, com o que a gente poderia chamar da psicanálise ortodoxa. Que contenda é essa? E aí deixa eu apresentar de forma geral. Na obra freudiana, as pulsões são aquilo que vão, a partir da relação com o meio, organizar as relações de objeto. Então, a relação que o sujeito vai ter com os objetos do mundo vão sendo modificadas na interação com o mundo, mas as primeiras interações são organizadas a partir da pulsão, ou seja, as relações de objeto no início da vida seriam tributárias às exigências pulsionais, justamente porque a criança tem aquela fantasia de onipotência, então o mundo se organizaria na psique da criança a partir dessas exigências pulsionais. E à medida que elas são frustradas, essas exigências vão se modificando. Então a relação com os objetos é tributária da organização libidinal. Aí o pessoal das relações objetais vai propor uma ideia justamente ao contrário, que são as pulsões que são tributárias das relações de objeto. Uma pausa e um passo para trás. É óbvio que olhando de fora, uma criança se relacionando com os objetos do mundo, com a sua mãe, com quem quer que seja, do lado de fora, obviamente sempre há uma troca, há algum tipo de relação ali, algum nível de investimento libidinal desde o início a criança está fazendo naquele objeto. O ponto do Freud é que ele vai dizer: essa criança não sabe que essa relação existe. Então, do ponto de vista da criança, as pulsões é que vão organizar essa relação, porque essa criança não sabe que os objetos existem. Do ponto de vista das relações objetais, é assim: não, peraí, a criança não sabe que o objeto existe, mas ele existe. Então, esse objeto, desde o início, influencia a organização desse repertório libidinal, desse repertório pulsional. Então, do ponto de vista das relações objetais, são as pulsões que são tributárias das relações de objeto, enquanto que para Freud as relações de objeto é que são tributárias da organização pulsional. Isso no psiquismo da criança, tá? Tem essa dissensão entre a psicanálise ortodoxa e as relações objetais. E o Barit, por exemplo, vai propor então que o narcisismo primário nunca existiu. Porque não é. E aí vocês veem o problema da contenda. Ele vai esbarrar justamente ali no narcisismo primário, que é o seguinte: para o Freud, como a criança inicialmente não reconhece o mundo, ainda que com ele esteja se relacionando desde sempre, é, na tentativa de negar esse reconhecimento do mundo e do outro, ela vai se encastelar no narcisismo primário, como a gente explicou no início do vídeo. Mas o Barrett vai dizer o seguinte: espera aí, por mais que ela queira fazer isso, investir
libido apenas em si mesma, negar a possibilidade de investimento de libido no outro, isso está sendo feito depois que essa libido já foi investida. Porque o bebê, ele, quando nasce, vai se amamentar, vai ter uma relação com aquele objeto, ele pode não saber que o objeto está ali, mas já há um investimento libidinal naquele objeto. E nesse ponto eu tenho que confessar que eu não consigo tomar uma decisão clara de quem está certo. Eu, Ricardo, tá? Aí é a minha opinião pessoal. Para mim é muito difícil, porque eu acho que os argumentos do Freud são muito bons, porque a criança realmente, ela está sempre se relacionando com o objeto, mas do ponto de vista psíquico, é razoável imaginar que ao não saber disso, as organizações pulsionais, elas são, na visão da criança, tá? Independentes de objetos do mundo, e aí faz todo sentido ao perceber que, na verdade, é uma relação com objetos que ela tem de se encastelar no narcisismo primário. Em contrapartida, eu não posso negar que o argumento das relações objetais, sobretudo do Balint, de que a criança sempre está se relacionando com o objeto, isso então já media a organização do repertório pulsional desde o nascimento, também é um argumento muito bom. Mas o narcisismo primário tem um ganho muito grande para explicar certos funcionamentos da psicose. É que o Balint, nesse texto que mencionei, chamado Falha Básica, tem um capítulo onde ele vai estar ali tratando da diferença do narcisismo primário e da substituição desse narcisismo primário por um amor primário, que é a tese dele para substituir o narcisismo primário nessa organização libidinal da primeira infância. é, Ele vai dizer que a psicose, e aí, por exemplo, chegando, que a gente poderia fazer uma pergunta para o Balint. Não, Balint, tudo bem, narcisismo primário você nega, você não aceita, mas e como é que você explica então a questão da esquizofrenia catatônica? A Balint, ele vai ter uma ideia muito engenhosa, que ele vai dizer assim, que quando a criança nasce, como ela vem ali do meio intrauterino e chega ao mundo, ela ainda não sabe que essa transição aconteceu, ainda que haja indícios disso. Mas a criança tem dificuldade, ela não sabe que existe ela e o outro, quanto mais entender que existe uma transição de meio, do meio intrauterino para o meio extrauterino. Isso é um repertório que a criança não tem ao nascer. Então ele vai propor que a criança, ao nascer, ela faz um investimento libidinal numa coisa que ele vai chamar de investimento libidinal na substância primitiva. E o que seria essa substância primitiva? Assim como a criança ali no meio intrauterino tinha uma relação com aquele meio, e ela não sabe que saiu daquele meio, no psiquismo, nas suas possibilidades alucinatórias, a criança está o tempo todo, logo que nasce, fazendo um investimento nessa substância primitiva, que seria esse representante, aí em linguagem minha, tá? Alucinado do meio intrauterino. E o Balint, então, vai propor que na esquizofrenia catatônica, o que está acontecendo ali não é um recuo ao narcisismo primário, mas é um sujeito que, diante das demandas da vida, da incompreensão da realidade, da incompreensão, da impossibilidade de relacionar-se com essa realidade, o sujeito volta a um mecanismo de defesa extremamente primitivo, que é deixar de fazer investimento no mundo e fazer um investimento nesta chamada substância primitiva. Enfim, sei que não responde à pergunta se existe narcisismo primário ou não, mas é uma dúvida que eu tenho até hoje, é algo que teoricamente eu acho que a gente ainda não tem uma experiência subjetiva indiscutível para dizer, não, o narcisismo primário não faz sentido teoricamente ou faz sentido teoricamente. Eu acho que ambas as escolas, tanto a psicanálise ortodoxa quanto as relações objetais, têm bons argumentos em defender ou negar o narcisismo primário. Fica aqui essa história para vocês, mais uma provocação do que um vídeo de resposta. A gente se vê numa próxima. E se você gosta de dúvidas como essa, questões teóricas e epistemológicas desse tipo, segue a gente aqui no canal e vai conhecer o nosso site oficial do Penso Logo Falo. Um grande abraço, gente.